Bom dia, meus queridos alunos. Mais uma videoaula. Ainda não é possível o nosso retorno, mas vamos continuar com o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 de língua inglesa. Vamos relembrar os artigos e os numerais. Talvez você possa pensar assim: nossa, mas 2 conteúdos no mesmo capítulo? Mas não fique preocupado, são conteúdos simples. Nós só vamos relembrar alguns conceitos. Vamos lá. Vou começar com o artigo indefinido. Então, olha só. O artigo é um dos determinantes de nomes. A presença de um artigo é um modo de reconhecer que há um grupo nominal no texto. As formas a e am são as 2 formas que existem na língua inglesa para os artigos indefinidos. Então, primeiro estamos falando sobre os artigos indefinidos, a e am. E agora vamos lembrar quando devemos usá-los. A e am, um ou uma, são usados. Primeiro, antes de substantivos contáveis no singular, tá certo? Olha lá, an orange, a car. Quando uma pessoa ou uma coisa é mencionada pela primeira vez. Olha ali, eu coloquei assim, ó. I have a sister and a brother. My sister is Letícia and my brother is João. Você percebe que eu mencionei ali no início do trechinho, quando eu menciono primeiro sister and brother, eles vêm acompanhados do artigo, ok? Quando eu continuo a oração e falo novamente sobre sister and brother, eu não uso o artigo. Eu só usei ali no início porque o termo foi mencionado pela primeira vez dentro da oração. Am é usado antes de palavras. Primeiro, no singular, iniciadas por vogais. Eu tenho certeza que você está lembrando que a e am nós só vamos usar no singular, não usamos no plural, tá certo? Então, coloquei ali para você ver, ó. Antes de palavras iniciadas por vogais. An egg. Iniciadas por H quando este não for pronunciado. Presta atenção. Só quando ele não for pronunciado, tá certo? An hour. A é usado antes de substantivos. Primeiro, no singular, iniciados por consoantes, a boy. Iniciado por H, presta atenção, mas agora quando ele for pronunciado, a horse. Iniciados por vogais que têm o som de consoantes. Olha ali, a university. Você tem aquele som de U, ok? A e am não são usados antes de substantivos no plural e de substantivos incontáveis. Eu falei isso o tempo todo com vocês, então agora é para fechar e para que isso fique bem claro. Não podemos usar os artigos a e am para substantivos no plural e substantivos incontáveis, ok? Não esqueça. Bom, agora nós vamos falar sobre o artigo definido, né? Vamos ver as regrinhas que norteiam o uso desse artigo the. Então, olha lá. O artigo definido the, o, a, os, as, é usado antes de, vamos às regrinhas, substantivos precedidos ou não por adjetivos. Olha lá, the boy ou the boys. Olha lá, the sad boy. Nomes de instrumentos musicais, the piano. Nomes de famílias e nacionalidades. Sempre que você for se referir a um sobrenome familiar, né, ou uma nacionalidade, você também pode usar o artigo. Olha lá, the Kennedys, the French. Acidentes geográficos, rios, montanhas, desertos e etc. Sempre que você tiver esses nomes também, você vai poder usar o artigo. No caso de montanhas, ilhas e países, the é usado só quando o nome se refere a um grupo, tá certo? Olha lá, the United States. Nomes de locais públicos e nomes de hotéis, teatros, cinemas, museus, grupos musicais, jornais, trens e navios. Quando você tiver essas situações, você também pode usar o artigo de. Olha lá, the bank, the New York Times. Substantivos que indicam algo único, tá certo? Olha lá, the sun. Algumas expressões de tempo, olha ali, in the morning, in the afternoon, antes de superlativos. Olha o exemplo que eu coloquei ali, ó. O superlativo ali é best
e most. Antes desses superlativos, eu também posso usar o artigo. Olha lá, the best student in the class, the most important, tá certo? Então, o que você tem que prestar atenção ali é no superlativo, best e most. Antes de adjetivos usados como substantivos que se referem a um grupo de pessoas. Olha lá, the young. Bom, agora nós vamos lembrar dos números, tá certo? Vamos lembrar desses numerais. É lógico, na sua apostila você tem um quadrinho muito maior, né? Se você tiver dúvida na escrita desses numerais, você tem um quadrinho maior, mas só coloquei aqui para lembrar que esses são os numerais cardinais, aqueles que vão indicar ordem, 1, 2, 10, 11, ok? Coloquei ali o 100, você pode usar 100 ou 100, as duas formas estão corretas. Os numerais ordinais. Bom, eu tenho uma observação a fazer aqui com os numerais ordinais. Eu só coloquei alguns como exemplo, mas você tem um quadrinho maior na sua apostila também. Em português, nós colocamos o grau, né, para indicarmos ali se é primeiro, segundo, terceiro. Em inglês, nós colocamos as duas últimas letras. Olha lá, first, ST, second, ND, third, RD. Eu coloquei ali primeiro, segundo e terceiro porque só esses três é que tem uma terminação diferente. Todos os outros terão a mesma terminação do décimo. Olha lá, TH, tá certo? E aí uma outra observação. Quando você... Olha ali, coloquei 20, vigésimo, a terminação é TH, mas quando você tiver 21º, preste atenção, ó, o 20 continua sendo o numeral cardinal, 20. Só o segundo numeral é que é o ordinal, first. E olha ali o que você coloca ali, ST, ok? Bom, você agora vai fazer todos os exercícios do capítulo 11. Tenho certeza que você não terá dificuldade, é só um capítulo para relembrarmos alguns conceitos que são importantes, mas mesmo sendo uma atividade mais fácil, se tiver dúvida, sabe que pode chamar, ok? Bom, tenham uma excelente semana, cuidem-se, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus.